Então, resumindo, furtar é você tomar de alguém de forma ilegítima, né? Objetos, propriedades, ou até mesmo pessoas. E o furto sempre envolve engano. O furto sempre envolve vantagem pessoal e desvantagem de terceiros. Então, se a gente pensar nisso, a gente vai perceber que esse mandamento, ele se aplica de diversas maneiras na nossa vida e na nossa sociedade. Mas deixa eu compartilhar uma experiência que a gente teve com vocês. Em 2014, eu acho que mês de maio, eu estava em Jales, meio de semana, não me lembro se numa terça ou numa quinta-feira, numa reunião. Meu telefone tocou, era a Mônica, ela estava muito mal e ela me perguntava se eu já estava voltando para casa. Era por volta de umas 4:30 da tarde. E eu disse que ainda não, que tinha algumas coisas para a gente decidir em reunião. Então ela disse para mim que eu precisava vir para casa o mais rápido possível, que a nossa casa havia sido roubada, que uma pessoa havia entrado na nossa casa, que ela já havia chamado a polícia e que ela não estava bem, a Sofia não estava bem. E imediatamente eu dei um jeito de acelerar o processo e vir para casa. E quando eu cheguei aqui, eu vi a Mônica muito mal, a Sofia muito mal. E a Mônica me contou que ela havia chegado em casa naquele dia à tarde. Ela abriu o portão, portão eletrônico, entrou em casa e quando ela olhou assim no corredor, dentro de casa, ela viu o guarda-roupa aberto, coisa que a gente normalmente não faz. Então ela achou estranho. E são coisas de segundo, né? Então ela percebeu já o barulho do cachorro do vizinho, o cachorro estava latindo e bravo, e então ela entendeu que a pessoa ainda estava lá dentro de casa quando ela chegou. Então ela saiu de casa correndo, com medo da pessoa que lá estava, e a pessoa deu um jeito de fugir de lá também. E aí a gente descobriu que a pessoa entrou na nossa casa pela porta do fundo, ele arrombou a porta e ele levou um notebook, uma câmera fotográfica, umas xuxinhas de cabelo da Sofia, a gente não sabe para quê, e uma mochila para carregar tudo isso. Quando a gente foi pensar nos danos, materiais, a gente percebeu que era pouca coisa. Foi R$40 para arrumar a porta, o notebook era bem velho, quase não funcionava mais, a câmera fotográfica era ultrapassada demais, a mochila já estava rasgando e a xuxinha custava em torno de R$2, R$3, R$4 lá no chinês. Mas o problema não foi esse. O problema foram os danos emocionais, o sentimento de insegurança, o sentimento de injustiça, o sentimento de invasão. Isso sim. Nós tivemos que levar a Sofia para fazer tratamento psicológico e a gente teve que oferecer talvez alguma coisa mais segura para dentro da nossa casa, mas a verdade é que a gente perdeu a graça de morar lá. Fora isso, eu confesso para vocês que eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas andando de carro, e quando eu passava em frente a um barzinho que tinha uns noiazinhos, eu passava encarando eles, porque na minha cabeça eu tinha que encarar um deles e eu descobri quem era, e eu ia dar um jeito nele. Olha que coisa absurda. A verdade é que eu fui tomado de um sentimento que no início eu achava que era justiça. Hoje eu sei que não era justiça, era vingança.
Eu tive que orar a Deus para Deus tirar aquilo do meu coração e eu voltar a viver a minha vida e esquecer aquele negócio. O fato é que Deus me libertou daquilo. Eu percebi que a polícia não estava nem um pouco interessada em descobrir quem era a pessoa que entrou na nossa casa, e a gente assumiu os danos e Deus deu graça para nós. Aí deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguém aqui já passou por isso? Já? É mais ou menos esses os sentimentos, não é? Isso é muito ruim, você ser furtado, defraudado, invadido, roubado, lesado. É horrível, o sentimento é horrível. Aí, isso é no âmbito pessoal, que incomoda bastante. Mas quando você vê na televisão ou lê na internet que um grupo de políticos, deputados do estado de São Paulo, desviaram cerca de 40 milhões de merenda escolar, o que você sente? Quando as crianças deveriam estar comendo arroz, feijão, carne e legumes, quando deveriam, e elas estão comendo bolacha de água e sal, com leite desnatado, o que você sente? Merenda escolar? Pois é, e abafaram o caso, né? Diga-se de passagem, parece que político do estado de São Paulo é intocável. Mas a gente fica indignado. E quando você liga a televisão e você vê lá no jornal uma menina chamada Lidiane, qualquer coisa assim, prefeita de uma cidade do estado do Maranhão, onde as crianças não conseguem estudar por causa das condições precárias. Quando você vê a situação e essa menina, ela posando na internet de gatinha, sendo chamada de prefeita ostentação, o que você sente? Aí a gente fica indignado. A gente acha tudo isso um grande absurdo. E é verdade. Escuta essa aqui, ó. De acordo com uma publicação da Folha de São Paulo de setembro de 2011, já faz tempo, 7 a 8 bilhões por ano são desviados das verbas federais enviadas aos municípios. O governo federal envia para o município, ninguém sabe aonde foi parar, aonde está, não foi feito nada com esse dinheiro. Preste atenção, nós não estamos falando de milhões, que já seria muita coisa. Nós estamos falando de 7 a 8 bilhões por ano. Bilhões. O detalhe é que apenas 1% dos casos que são levados ao judiciário, eles são concluídos e os responsáveis são punidos. Você acha isso justo? Isso é furto? Então, roubar, furtar, chamem como quiser, não é, cara, um negócio exclusivo de brasileiro, de político, não é um negócio restrito a uma classe. É muito mais verdadeiro dizer que o furto está ligado ao coração das pessoas, aos interesses pecaminosos das pessoas. Vocês acham mesmo que uma pessoa, por exemplo, que quando recebe um troco errado da caixa do supermercado, que está lá toda apavorada porque a fila está grande, e ele pega esse troco errado, coloca no bolso, sai de fininho, se esse cara fosse deputado federal, você acha que ele pegava dinheiro, sim ou não? A questão não são valores, quantidade, mas esse negócio tem a ver com o coração. E aí, deixa eu compartilhar uma outra coisa aqui com vocês. Segundo o João Calvino, Calvino é um dos principais personagens da história da Reforma Protestante. Ele disse assim: reconheçamos que se devem ter por furtos
todos os artifícios em virtude dos quais passam para nós as posses e riquezas do próximo, quando se desviam da sinceridade do afeto ante o desejo de enganar ou lesar de qualquer modo. O que o Calvino está dizendo aqui, irmãos? Que na verdade o furto, ele tem muitas caras. O furto se manifesta de inúmeras maneiras, de diferentes maneiras. Por exemplo, podemos furtar o nosso patrão utilizando a máquina de xerox da empresa para fins pessoais. Ou isso não é furto? Podemos furtar o nosso patrão passando boa parte do dia no horário de trabalho, assistindo vídeos no YouTube. Ou isso não é furto? Eu deveria estar trabalhando. Eu deveria estar produzindo. Podemos furtar o nosso patrão levando atestados médicos fraudulentos para justificar aquele dia que a gente não estava muito afim de ir trabalhar. Ou isso não é furto? Podemos ainda furtar o nosso patrão alterando o valor da nota fiscal para reembolso. Aquela velha história da menina do posto de gasolina, que a hora que você pede a nota fiscal, ela diz assim para você: você quer que faz o mesmo valor? Ou o garoto do restaurante, que depois que você almoçou, fala, faz uma nota para mim, porque é para a empresa, e ele diz isso também. E aí o cara fala assim, não, coloca R$10 a mais. Isso é furto ou não? Ou, vamos pensar numa outra situação ainda, eu recebo dinheiro da empresa e não tem limite necessariamente para eu viajar, para me hospedar e para eu fazer as minhas refeições. E aí eu tenho um hotel de R$150 e eu fico num de 400, porque afinal o dinheiro é da empresa. Se fosse meu, eu ficaria no de 150. Se o dinheiro fosse meu, eu comeria naquele restaurante prato feito a R$15,90. Mas como o dinheiro é da empresa, eu como na churrascaria de R$70. Isso é fraude ou não? Eu posso pensar ainda naquela outra situação, quando eu peço para o colega de trabalho bater o ponto para mim, quando eu decidi sair 40 minutos antes. Estou furtando? Ou vamos pensar numa outra ainda. Quando eu sou mandado embora e eu decido procurar um advogado, requerendo os meus direitos, e aí o advogado diz para mim que eu tenho direito a R$30 mil, quando na verdade eu tenho no máximo 4. E eu falo, é isso aí. E aí o advogado diz assim para mim, ó, na verdade você só tem direito mesmo a 4, mas vamos pedir 30, porque aí você ganha 10 e fica bom para todo mundo. E eu falo assim, beleza. Isso é furto ou não? Isso eu estou pensando num contexto com o patrão. Agora eu vou pensar num contexto com o funcionário, do outro lado. Como que eu posso furtar o meu funcionário? Deixando de pagar as horas extras dele, dizendo assim, cara, você tem que vestir a camisa da empresa. Ou quando eu decido pagar ele o valor que eu bem entendo de hora extra. Ou ainda, quando eu deixo de pagar os direitos trabalhistas a ele. Eu estou furtando o meu funcionário. Vamos pensar num outro contexto ainda. Eu posso furtar o meu vizinho, de algumas maneiras. Quando eu resolvo fazer o muro, ou a cerca, e eu adentro alguns centímetros ou alguns metros. Mas aquele que vai para o metro, ele até acha que está errado, mas adentrar 40 centímetros, para. Mas isso é furto ou não? Ou quando eu aprendi
com um colega meu a hackear o sinal da internet do meu vizinho. Isso é furto? Aí eu pergunto, qual que é a diferença em hackear a internet do vizinho e desviar 40 milhões da merenda escolar? Eu posso pensar também em furto em relação ao Estado, ao governo. Eu posso sonegar impostos, eu posso combinar com a menina que faz a contabilidade da empresa. E ela manipula todo o caixa lá, para que a gente pague menos impostos. E vamos pensar que na empresa lá tem alguns acionistas e eles também recebam menos da participação deles no lucro da empresa. Ou ainda, quando eu vou fazer a minha declaração do imposto de renda e eu deixo algumas coisas de lado sem declarar. Ou quando eu sou filho ou filha de um militar falecido, recebo uma pensão de 30 pau e, segundo a lei do país, a partir do momento que eu me casar, eu deixo de receber. E então, eu já vivo com alguém há mais de 20 anos sem casar, para continuar recebendo a pensão de 30 conto. Isso é furto ou não? Ou, de repente, eu estou cadastrado no Bolsa Família, eu dei um jeito lá com alguém, tem um assistente social que é amigo meu, e ele ajeitou para mim, eu recebo Bolsa Família, Bolsa Gás. Não precisava, mas como me ajuda? Aí eu pergunto, isso é furto ou não? Meus irmãos, posso ainda furtar em relação a Deus. Quando eu separo o meu dízimo, pelo menos eu digo que é dízimo, mas eu sei que não é dízimo. Porque eu sei que dízimo é 10%, eu estou dando só 5%. Mas eu falo que é dízimo. Isso é furto ou não? Podemos furtar ainda, falsificando a carteirinha de estudante para pagar meia no cinema, no jogo do Corinthians. Posso ocupar a vaga de um idoso no ônibus ou no estacionamento do supermercado. Bom, eu fico lá com o pisca-alerta ligado. Eu estou tomando algo de alguém. Ou eu posso pensar ainda numa outra situação. Eu posso deixar de pagar uma dívida que de fato é dívida justa, e porque eu acho que ela tem que caducar, daqui 5 anos eu estou tranquilo, por enquanto eu vou fazendo as coisas no nome da minha esposa, daqui 5 anos está beleza, e passou, e está tudo bem. Isso é furto ou não? Ou ainda, quando eu sou amigo do açougueiro do supermercado, eu cheguei lá, cara, e eu peguei a senha, eu olhei, e tem mais ou menos 20 pessoas na minha frente. E aí eu penso assim, cara, eu estou com pressa demais para ter que esperar isso aqui. Então eu colo do lado do balcão, assim, para ele me ver. E aí ele me vê, e ele chega perto e eu falo assim, ajeita aí 1 quilo de fraldinha para mim, estou com pressa. E ele organiza para mim, eu vou embora, tranquilo, e eu acho que isso é o máximo, eu acho que é legal ter bons amigos em todas as repartições. E tem gente que já estava lá meia hora e vai esperar mais 40 minutos. Isso é furto ou não? Ou, ainda, quando eu decido que eu quero namorar aquela menina que tem namorado, mas eu acho que ele não serve para ela,
que eu sou o melhor para a vida dela, e eu dou aquela investida e ela larga dele e fica comigo. E eu agradeço a Deus ainda porque eu orei, pedi para o Senhor abençoar. Eu acho que Calvino tinha razão, irmãos. Existem furtos de muitas maneiras. Olha só essa pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais. As 10 formas de corrupção mais comuns entre os brasileiros. Está na tela. Comprar e vender sem nota fiscal. Outra, não declarar imposto de renda. Terceira, subornar o guarda para evitar a multa. Afinal, é melhor dar 50 do que ter que pagar 190. Outra, falsificar a carteirinha de estudante. Dar e aceitar troco errado. Roubar a TV a cabo, o gato. Outra, furar a fila. Outra, comprar produtos falsificados. Nona, bater o ponto do colega de trabalho. E 10ª, falsificar a assinatura. Isso aqui é verdadeiro. Foi uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Só que essas coisas aqui, normalmente, elas não são vistas como furto. Isso se tornou tão comum a prática dessas coisas, que quem faz de uma forma tão natural, tão espontânea, e às vezes se acha até o máximo em fazer isso aqui. Mas isso é corrupção. E aí, para a gente encerrar, irmãos, algumas considerações finais. Primeiro, Deus odeia a injustiça e o roubo. Olha esse texto de Isaías, capítulo 61:8. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Deus não compactua com os meus esquemas. Deus não aprova os meus negócios ilegais. Deus não participa das corrupções do meu coração. Deus não se alegra quando eu me favoreço prejudicando alguém. Deus da Bíblia, o Deus que deu o mandamento, não furtarás, Ele mesmo diz através do profeta: eu amo a justiça e eu odeio o roubo de toda a espécie. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: não furte o seu patrão. O apóstolo Paulo escreveu a Tito, num outro contexto, onde ninguém era chamado de patrão e empregado, era senhor e escravo. Ele diz assim: ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. A Bíblia ensina como o funcionário, o empregado, ele deve se comportar no seu ambiente de trabalho, como ele deve se relacionar com o patrão dele. E eu acho que se Paulo está falando isso naqueles dias, era porque já tinha escravo que pegava algumas coisas dos seus senhores. A palavra de Deus é muito clara: não roubem,
mas se mostrem inteiramente dignos de confiança. A terceira consideração: não seja injusto com seus funcionários. A palavra de Deus diz assim, em Tiago capítulo 5, versículo 4: vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. Parece que na igreja lá dos dias de Tiago tinha patrão que não estava sendo justo, honesto com seus funcionários. Estava retendo parte do salário deles. E Tiago está dizendo para esses homens da grana daqueles dias: o salário deles está clamando contra vocês diante de Deus. Tem um monte de patrão que acha que pode tratar o funcionário dele do jeito que bem entende, que tem que pagar para ele um salário de miséria, porque ele está precisando, então o cara se aproveita. Mas isso é pecado diante de Deus. O texto da palavra de Deus diz assim: o que furtava, não furte mais. O apóstolo Paulo escreveu isso. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha o que diz a palavra, irmãos. Quem roubava, quem furtava, para de furtar. Trabalhe, viva com dignidade, com honestidade. É melhor viver com menos, com honestidade, do que viver com um monte de dinheiro de forma injusta e desonesta. É melhor comer o arroz, o feijão e o bifinho seco, do que comer em bons restaurantes com dinheiro que não é teu. Viver com dignidade, viver com o suor do rosto, com o trabalho das mãos, não tomar nada que seja do outro. E eu cito aqui também a fala do próprio Cristo, numa outra situação, onde alguém chega lá e diz assim: a gente precisa mesmo dar imposto, pagar imposto a César. Parece que o César romano cobrava imposto demais, e eles estavam se sentindo injustiçados. E então Jesus olha para ele: me dá a moeda aí. Entregaram a moeda, Jesus pega a moeda, mostra para ele: o que tem nessa moeda? É a cara de César. Então Jesus fala assim para eles: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E fim de papo. A questão não é se o imperador é injusto, a questão é se eu sou injusto. O erro de alguém não pode servir de motivo para o meu erro, irmãos. Eu não posso justificar a minha desonestidade me baseando na desonestidade de terceiros. O próprio Jesus diz isso. E por último, devolva, se for o caso, ao verdadeiro dono aquilo que você pegou, se apoderou, assumiu. E eu trago aqui a palavra de Zaqueu. Zaqueu é um funcionário público que provavelmente ganhava bem, mas achava que o dinheiro não era o bastante, tinha que ganhar mais, e ele se aproveita da função para ganhar um pouco mais. Mas a partir do momento que Jesus olha no fundo dos olhos dele, e ele se depara com Cristo diante da vida dele, ele olha para Jesus e diz assim: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Isso aqui, irmãos,
é um exemplo maravilhoso, porque Jesus, depois de ouvir isso dos lábios de Zaqueu, ele diz assim: hoje a salvação chegou na tua casa. Só gente salva é capaz de fazer um negócio desse. Só gente que tem o evangelho na vida, Cristo na alma, é que tem coragem, sabe, de reparar os danos que fez ao longo dos anos. É que tem coragem de chegar lá no cara que ficou devendo há 10 anos atrás, e falar assim: olha, eu estou aqui, eu decidi te pagar. E ele fala assim: mas já faz 10 anos, tudo bem, mas eu resolvi reparar o meu erro com você. Parece que Zaqueu faz desse jeito, ou se dispõe a fazer isso. Sabe, uma vez que nós entendemos o que é de fato as aplicações desse mandamento na vida, e nós chegamos à conclusão que nós prejudicamos alguém, furtamos alguém, nos apoderamos de algo de alguém, prejudicamos alguém em algum momento da nossa vida, e existe a possibilidade de reparar esse negócio, além de falar para Deus: Senhor, me perdoa, além. Por que não? Por que não? Meus irmãos, sabe o que eu estou percebendo nessa série de pregações? Que quando a gente olha friamente para os 10 mandamentos, lê Deuteronômio 5 lá, o Êxodo 20, num primeiro momento a gente acha que a gente está 10, 9. Mas quando a gente começa a nos aprofundarmos mais, a pensar nessas coisas, a gente descobre que a gente não é tão 10 assim, nem 9. Então, diante deste mandamento de Deus, que nós possamos, irmãos, pagar o preço de viver de uma forma justa, honesta, com todas as pessoas à nossa volta. Pastor, mas vai dar uma quebrada no meu padrão de vida, hein? Meu irmão, pelo amor de Deus. Zaqueu decidiu a dar uma quebrada no padrão de vida dele, porque agora ele tinha Jesus na vida dele. O padrão de vida de Zaqueu agora era Jesus. Era Jesus. O maior tesouro agora na vida de Zaqueu era Jesus. Se Jesus for o meu maior tesouro, meus irmãos, se Jesus for o Senhor da minha vida, se eu me satisfazer nele, eu não vou me importar muito com esse negócio de padrão, não, porque ele será suficiente na minha vida. Eu vou escolher viver com honestidade, sabe, com dignidade, sabe, com justiça, para que Deus ele seja glorificado de alguma forma, e eu possa andar de cabeça erguida. É isso.